internet. Meu nome é Gabriel Ferreira, sejam bem-vindos para mais um vídeo, sejam bem-vindos para análise de Little Nightmares. Então galera, seguindo o formato padrão das análises, porque agora essa é a terceira, então já temos o formato. Eu vou começar exibindo um trailer do jogo, depois a gente vai então para uma explicação muito básica do que é. E aí sim, vamos para a segunda parte do vídeo, em que eu vou contar todos os spoilers e as minhas teorias, e enfim gente, vamos seguindo com o vídeo. Certo galera, em Little Nightmares nós controlamos a Six. Ela acorda depois de um sonho bem estranho com uma geisha num lugar chamado The Mall, e o nosso objetivo é resolver os puzzles que nos aguardam e fugir do lugar. E sim gente, só nessa partezinha eu já expliquei muito mais do que o jogo explica pra nós. O jogo não tem nenhum diálogo, e o mais próximo de uma cutscene que a gente tem é justamente o início, onde a Six, a nossa personagem, sonha então com a geisha, a dama. Seguindo aquele formato de Outlast, Little Nightmares é um jogo muito mais focado no furtivo, então a gente não pode atacar, não pode revidar, não pode fazer nada. A gente pode correr, se esconder e passar medo. Mas falando sério, a gente pode então correr, pular, caminhar, se agachar, andar agachado, se pendurar, agarrar objetos, interagir com objetos e também usar o nosso isqueiro como iluminação para os locais mais escuros. Além dos puzzles então e as criaturas que eu já vou falar deles, temos os gnomos. Os gnomos eles vão ser os nossos guias durante a gameplay, eles vão nos mostrar o caminho. Eles são umas criaturinhas bem pequenininhas, têm muito medo de tudo, mas a gente pode abraçar eles e de certa forma acalmar. Eu vou encaixar isso na minha teoria pro final do vídeo, então vamos deixar quieto por enquanto. No The Mall então a gente encontra as criaturas mais bizarras possíveis, começando pelo, nossa, o cara que é sem dúvida o ser mais estranho do jogo inteiro, é o Zelador. Gente, o Zelador é um ser, eu não sei explicar o que ele é. O que eu posso descrever dele é que ele tem as pernas muito curtas, os braços muito longos e ele não enxerga. Ele faz uns barulhos bem estranhos também, mas ele não enxerga. Temos também os cozinheiros, eles que são bem idiotas, por assim dizer. São muito fáceis de enganar, mas também estão em dois, então estão na vantagem, é bem complicadinho de enfrentar eles. Temos os fregueses do The Mall, que são pessoas, eu acho. Todos obesos e muito estranhos, eles têm uma fome que é insaciável, e eu vou encaixar isso na minha teoria também, tá? Então segurem aí. E temos, claro, a dama, quem comanda o local. A primeira vez que a gente vê ela no game, o jogo já deixa claro que é ela que tá por cima de todo mundo, é ela que manda no lugar, ela que é toda poderosa, então cuidado com ela. O jogo deixa muito bem claro isso pra gente. Mas e o jogo é bom? Vale a pena jogar? Sim, com certeza vale a pena jogar, gente. Sério, esse jogo tem tantos acertos, mas vamos por partes. Começando então pela ambientação. Gente, a ambientação do jogo ficou, sério, é algo fenomenal. É um visual todo dark, mas também é puxado para animação, então à primeira vista não te dá tanto medo, mas em alguns momentos fica muito tenso. Lembra bastante Coraline, principalmente pela capa amarela da Six, então provavelmente pode ter tido alguma inspiração aí. A jogabilidade é boa e o clima que o jogo traz também é simplesmente fantástico. Nos primeiros minutos eu estava completamente imerso naquele mundinho ali, eu queria saber o que
que tá acontecendo? E o fato do jogo não nos revelar nada da história faz com que a gente tente prestar ainda mais atenção no que tá acontecendo ao redor. A trilha sonora também é algo que me agradou bastante. Eu gostei bastante da música, eu gostei bastante ainda mais dos sons. Aqueles detalhezinhos, tipo assim, logo no começo do jogo, em que eu caminhei, aí tinha uma goteira, eu parei embaixo da goteira, dava pra ouvir muito bem o barulho da goteira caindo na capa da Six. Ou então quando a gente tá enfrentando o zelador e a gente tem que dar os passos em cima do tapete. Se a gente pisa na madeira, dá o som de madeira. Se a gente pisa em outro tipo de material, faz um outro som também de pegada. Então esses detalhezinhos, eles enriquecem ainda mais a experiência. Se tiver de fone, fica melhor ainda. Então sim, o jogo tem muitos acertos. O jogo ele não apresenta muita dificuldade, assim, é mais a questão mesmo de resolver os puzzles. Eu acho que a DLC, pra quem jogou o jogo e não teve dificuldade, as duas primeiras vão ser tranquilas também. A terceira que vai ser um pouquinho mais difícil, que vai exigir um pouquinho mais do jogador, mas o resto é mais tranquilo. Então sim, gente, é um jogo que vale muito a pena jogar. Se vocês não jogaram e puderem jogar, joguem. Ou então se vocês quiserem assistir a gameplay do canal, assistam porque ficou muito boa também. Modéstia à parte. Certo, gente, eu já dei a minha opinião do que eu achei do jogo. Eu já dei um breve resuminho pra vocês. Agora vai entrar a parte com os spoilers. Eu vou dizer o que eu acho que acontece no The Mall. E eu vou tentar encaixar o máximo possível as peças, mas é um pouquinho complicado. Mas vamos lá. Bom, ao começar que o jogo nem nos revela o nome da personagem. Pra quem pega e começa a jogar o jogo, simplesmente não sabe quem tu é. Se é menino, se é menina, se é um cachorro, não se sabe. Então a gente não tem nenhum mínimo de informação para jogar. A gente só tem o que a gente está enxergando. Ok. Porém, Little Nightmares conta com não uma, mas duas HQs, na verdade são capítulos. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler. Tá em português e é de graça, então é só acessar o link e ler, tá, gente? Mas as HQs nos explicam muita coisa do que rola por lá. Ou melhor dizendo, do que rolou, porque eu acho que aquilo acontece antes dos acontecimentos do jogo. Ao começar pelo nome da personagem. O nome da personagem é Six, porque além dela temos mais 5 outras crianças. Cada uma foi trazida por lá por uma criatura totalmente misteriosa, e aparentemente elas foram pra lá após ter sofrido algum trauma. Por um exemplo, nas HQs mesmo, uma das crianças perde o irmão ou a irmã, e outra das crianças tem pânico de espelhos por ter tido um trauma envolvendo espelhos. Então, se vê um espelho, entra em pânico. A minha teoria, então, do porquê que a Six não fala é algo em torno disso. Então, pra mim, por um exemplo, a Six não falar durante o jogo faz sentido, porque é algo como se ela tivesse sofrido um trauma tão tenso pra ela, que a partir daquele momento ela não falou mais. Isso explicaria o porquê que ela não fala durante o jogo. E na minha cabeça, eu achava que o The Mall era uma representação do inferno e cada um dos monstros de lá representasse talvez algum pecado capital, girando em torno principalmente da gula. Eu achei que a dama fosse então a vaidade, por conta dos espelhos quebrados e tudo mais. Mas aparentemente eu estava errado. Na verdade, sim, o The Mall é então um restaurante, onde serve uma comida bem duvidosa. E teve bastante gente que achou que a Six era filha da dama do The Mall, mas não é, também não é. Então sim, a Six passou por um trauma e foi então trazida para o The Mall. Então a gente tem a noção do porquê que ela quer fugir. Mas será que ela quer realmente fugir? Melhor dizendo, será que ela quer só fugir? Já linkando então com a DLC, onde controlamos o The Hideaway Kid, o que traduz para o menino escondido, o menino que se esconde, é o mais próximo que eu cheguei de um nome. No final, onde a gente tenta fugir com ele, a dama pega, nos captura e nos transforma em um gnomo, o que vai explicar muita coisa pra gente. Explica, por um exemplo, por que os gnomos têm tanto medo. Pode explicar também por que a gente não encontra mais nenhuma das outras crianças no The Mall. Pode ser que a dama já capturou todos eles e já transformou todos em gnomos. E explicaria também por que os gnomos se acalmam toda vez que a gente abraça eles. Então facilmente a gente pode concluir que todos os amigos da Six foram capturados pela dama, transformados em gnomos, e além de tentar fugir, antes disso a gente acaba enfrentando a dama. Mas será que isso foi por um acaso?
porque convenientemente a gente encontra o único espelho capaz de derrotar ela e assim usamos contra ela e conseguimos vencer. A fome que se sente então pode ser algo do lugar, algo que faz com que ela tenha toda aquela fome. E a Six sempre aguenta até o último momento para se alimentar. Talvez ela até tentasse resistir no começo, mas talvez após comer ela se sinta cada vez mais forte, o que explicaria também o porquê que o apetite dela foi aumentando tanto assim, a ponto de comermos um certo gnomo em determinada parte do jogo. Então, ou ela precisava derrotar a dama para fugir do lugar, ou por um acaso ela acabou tendo que enfrentar a dama, ou então ela foi atrás de vingança, vingou seus amigos e escapou do mal. Gente, é sério, esse jogo me encantou tanto, mas tanto. Eu achei ele até meio curto, mas deixou aquele gostinho de quero mais, que me fez ir atrás da DLC também e que não me decepcionou nem um pouco. Sério, eu amei tanto o jogo quanto a DLC. Para essa teoria, eu não incluí o segundo jogo da série. Após sair o jogo e eu jogar e trazer gameplay para vocês, aí sim eu vou trazer uma análise em que fale do segundo jogo e se tiver alguma relação ou não com o primeiro, aí sim eu vou linkar os dois. Little Nightmares nos traz um lugar misterioso, criaturas misteriosas e uma protagonista ainda mais misteriosa. Quanto mais eu descubro desse jogo, mais encantado e mais instigado eu fico. Então é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem, deixa aquele like que me ajuda bastante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem mais notificações. Vídeos novos todas as terças, quintas e sábados às 19 horas, não perco nenhum. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.